Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Estamos iniciando aqui mais uma live hoje, aqui na Lagoinha Industrial. E vou estar aqui convidando aqui meu amigo Léo Cabral para poder participar juntamente conosco. O tema hoje é um tema muito interessante, vai falar um pouco sobre os dons espirituais. Então talvez você tenha dúvida aí nesse assunto. Hoje nós vamos compreender um pouco mais desses dons espirituais. Estou convidando aqui meu amigo Léo Cabral, ele já está entrando. Ele vai aceitar a solicitação. Boa noite, Padre Senhor Jesus, tudo bem? Boa noite, meu irmão. Tudo bom, graças a Deus. Boa noite pro pessoal que já entrou aí, ó. Hoje já tem uma galera aqui, já tem 6 pessoas aí. Amém. Sejam bem-vindos. Boa noite, todo mundo. Deus Boa abençoe noite. vocês. Vamos fazer uma oração aqui, né, para poder entregar essa live ao Senhor, né? Você quer orar por nós aí, Amém. Léo? Posso Ora aí, eu orar? complemento. Amém. Beleza, vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Boa noite, Espírito Santo. Boa Boa noite, noite, Espírito Santo. Jesus. Boa noite, Senhor. Fica à vontade no nosso meio nessa noite. Eu te agradeço por mais essa oportunidade que nós temos para parar um pouquinho do nosso tempo e aprender mais do Senhor. E nós te Amém. pedimos, Senhor, que o Senhor fique à vontade, traga a tua palavra, nos ensine, que o Senhor guie tudo aquilo que vai ser falado aqui, que o Senhor fale conosco, testifique tudo em nosso coração e que a sua Amém. palavra ao final tenha achado boa terra em nosso coração para que a gente possa viver aquilo que foi ensinado. É o que nós te Sim, Pai. pedimos em nome de Jesus. Sim, Amém. Pai, em nome de Jesus, esteja na direção, Pai, que o Senhor fale conosco, nos use e que todo o entendimento da Sua palavra possa chegar aos nossos corações, Pai, para que possamos não somente compreender, mas praticar tudo que o Senhor nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, eu já estava falando com o pessoal que estava aqui. O nosso tema hoje é a respeito dos dons espirituais. Na live passada falamos sobre o batismo do Espírito Santo. Então, hoje nós vamos discorrer um pouco aqui a respeito dos dons espirituais. E aí, para começo de conversa, então, vamos abrir, então, você que tiver com sua Bíblia, João capítulo 20, versículo 21 e 22. João capítulo 20, verso 21 e 22, vai dizer assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Então aqui nós vimos aqui que Jesus ele enviou os discípulos. Ali estava numa última reunião, uma das últimas reuniões que ele teve com os discípulos, antes que ele subisse aos céus, depois que ele tinha ressuscitado. E aí ele vai e faz esse discurso com os discípulos, dizendo que Jesus estava enviando os discípulos, assim como ele mesmo tinha sido enviado pelo Pai. E aí ele estava mostrando com essa frase que as mesmas obras que Jesus fez, os discípulos também fariam. E aí em seguida ele diz: receber o Espírito Santo. Afinal, nós sabemos que sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Não é isso mesmo, Léo? Isso, exatamente. É muito interessante a gente ver, né, falando sobre dons espirituais, a propósito, não sei, o pessoal está entrando aí agora, nosso tema hoje são dons espirituais, ok? Dons do Espírito. Nós vamos tratar ali dos 9 dons, dessa ação poderosa do Espírito através de nós. É interessante a gente ver, sabe, isso ganha uma dimensão maior para a igreja hoje, para todos os cristãos, quando a gente vê que o próprio Jesus Cristo, ele agiu nos dons do Espírito. O próprio Jesus manifestou os dons do Espírito. Porque Verdade. muitas vezes a gente pode pensar assim, ah não, Jesus agiu do jeito que agiu porque ele era Deus, né? O Filho de Deus, ele é Deus, por isso que ele fez tudo o que ele fez. Mas não é isso que a Bíblia fala. Pelo contrário, a Bíblia mostra que o Verbo, Jesus, ele se esvaziou da sua glória e se fez carne. Então, tudo que Jesus fez, ele fez pelo Espírito Santo. Nós vemos lá no início do ministério de Jesus, a primeira coisa que ele aparece fazendo é sendo batizado. Né? Quando ele vai começar o ministério dele, já está lá em torno de 30 anos de idade, começa mesmo a história, antes dele fazer qualquer milagre, antes de iniciar as pregações. Primeiro ele vai para João Batista batiza ele,
E então a Bíblia vai falar que o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea, né, de uma pomba, e ele é cheio do Espírito também. Ele também recebe o Espírito Santo. Aí depois, logo em seguida, a gente vê Jesus no cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala assim, lá em Lucas capítulo 4, se eu não me engano, isso mesmo, Lucas capítulo 4, versículo 1, vai falar que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi aqui, ó. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, Jesus Cristo, cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, foi para o deserto. Aí lá ele ficou 40 dias, né? Foi tentado, ele jejuou, foi tentado. Aquela história que a gente já conhece. E depois, quando ele volta, quando termina esses 40 dias, foi até uma palavra que a gente falou na live da semana passada, no versículo 14 desse mesmo Lucas 4, vai falar que então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Então Jesus, antes de começar o ministério, ele recebeu o Espírito também, ele agia no poder do Espírito, cheio do Espírito, era guiado pelo Espírito. E a gente vê isso mais claro, assim, assim, sem dúvida alguma, em João capítulo 14, quando Jesus está falando com os discípulos, né? Ele pega e fala o seguinte, que aqueles que crescem nele fariam as mesmas obras que ele fez e as fariam maiores. Se tudo aquilo que ele fez como Deus, como eu e você poderíamos fazer a mesma coisa, quem dirá coisas maiores? Jamais. Agora, isso, mas ele estava falando desse jeito, por quê? Porque era possível, ele não estava falando à toa, ele estava falando porque era possível. Nós, simples mortais aqui, fazemos o que ele fez até mais. Por quê? Porque tudo que ele fez pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que está disponível para gente. Então nós vamos ver hoje aqui nessa live sobre os dons espirituais, e nós vamos ver que o próprio Jesus manifestou os dons do Espírito. Quando ele revelava as coisas, ele conhecia o coração do povo, era pelo Espírito Santo, não era pela onisciência divina. Não era um atributo divino que ele estava manifestando, porque ele deixou essa glória, ele veio como homem. Ele manifestava, era tudo que o Espírito fazia e podia fazer através dele. E aí, Jesus, então, ele se torna esse exemplo. Me parece que lá em Hebreus, que vai falar que Jesus ele passou as mesmas coisas que nós passamos para que ele pudesse se mostrar como aquele, como é que fala, que se compadece das nossas fraquezas, né? Aí, ou seja, se Jesus fosse apenas um Deus vivendo na Terra, simplesmente usando a divindade dele, não seria válido para nós. Porque como que ele poderia ser o nosso exemplo se nós não podemos ser como ele no sentido de ser Deus? Então, tudo que ele viveu na Terra, viveu como homem, 100% homem, 100% Deus. E aí, então, ele se torna o nosso exemplo. E aí, como ele viveu na Terra, manifestando o poder do Espírito, agindo nos dons espirituais, e aí Jesus vai e fala que nós poderíamos fazer obras ainda maiores. Então, ou seja, está disponível para nós. Tudo que Jesus viveu, tudo que ele passou, está disponível para nós por meio do Espírito Santo. Então, nós precisamos ter isso bem enraizado no nosso coração, para que nós possamos fluir no Espírito, e não pensar que nós não podemos fazer isso, né? E aí Paulo também vai dizer em 1 Coríntios 2, verso 4 e 5, né, que Paulo vai dizer para a igreja de Coríntios o seguinte, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, ou seja, o poder do Espírito está sobre todo aquele que está crente no Senhor. Então, nós precisamos ter esse entendimento para que possamos fluir nos dons espirituais, porque tudo começa pela fé. Se a gente não tiver fé naquilo que está disponível para nós, a gente pode ter apenas a informação, mas não fluir verdadeiramente nos dons espirituais. Então, você que estiver nos ouvindo, creia que você pode sim fluir esses dons, porque Jesus, ele se tornou o nosso exemplo como homem, vivendo tudo que ele viveu, para que nós também seguíssemos
o exemplo dele. Isso, exatamente. Até voltando no texto inicial que o Felipe leu, que vai ser, né, o texto que a gente escolheu partir essa live hoje, que é João 20, 21 e 22, Jesus, pouco antes de subir aos céus, ele encarrega os seus discípulos de continuarem a missão que ele mesmo começou. Ele deixa, né, a grande comissão, né, a famosa grande comissão. Ele fala o seguinte: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. E ele, né, no Evangelho de Marcos, ele fala: esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, ele incumbiu a igreja, os discípulos e todos os que viriam a crer, e que graças a Deus chegou até nós hoje. Ele incumbiu a gente de fazer o mesmo que ele fazia. Então, ele tratou de fornecer aos discípulos o mesmo que o Pai forneceu para ele. Então, a mesma unção, o mesmo poder que o Pai forneceu a Jesus, que ele encheu Jesus para que ele fizesse tudo o que ele fez e cumprisse a sua missão, e ele cumpriu plenamente até o final, ele também passou para os discípulos. E é exatamente quando ele vira para os discípulos e sopra sobre eles e fala: recebei o Espírito Santo. E até, resgatando uma palavra da live da semana passada, em Atos capítulo 1, né, a Bíblia fala, né, relatando as palavras de Jesus antes de subir ao céu, ele falando: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Então, a gente vem falando, essa já é a terceira live sobre o Espírito Santo. Nós estudamos a pessoa do Espírito. Depois, na live da semana passada, nós estudamos o batismo no Espírito, né, que é esse revestimento de poder de Deus e tal, que muda a gente e nos capacita para o ministério. E hoje nós vamos estudar os dons do Espírito, que é essa ação mais específica do Espírito Santo através de nós no ministério. Então, isso é para toda a igreja, isso é para todos nós, e como nós temos falado, isso não é uma coisa que sabe, o Espírito Santo não é opcional, e a ação dele não é opcional. Quando a gente é salvo, a gente já recebe o Espírito Santo, ele já passa a habitar em nosso coração, é ele quem nos dá a nova vida. Mas tem muito mais dele do que só essa primeira santificação, só essa primeira ação, entendeu? Na verdade, ele é todo poderoso. Ele é o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E hoje nós vamos estudar sobre esses dons, essas ações dele através de nós. E da mesma forma que a pessoa do Espírito não é opcional na nossa vida, que o batismo do Espírito também é necessário para que a gente possa viver, agradar a Deus e cumprir o ministério, os dons também o são. Então, esse primeiro ponto que a gente quer deixar com vocês. Isso é para todo mundo. Então, isso é para você e isso é necessário. Então, se até hoje você não tem pensado a esse respeito ou não tem buscado isso, está na hora de começar a buscar. E nessa live também a gente vai falar a forma de buscar e tal. Nós vamos tratar um pouquinho disso também mais para frente. Pode ir lá. Isso. Então, vamos começar, então. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1. Se eu estiver anotando aí, eu até coloquei no meu status lá do WhatsApp, para que você pegue caneta e papel. Anotei, 1 Coríntios 14, 1, vai dizer assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os profetizei. Mas então a primeira parte aí fala o quê? Ó? Procurai com zelo os dons espirituais, ou seja, com dedicação, com afinco. Então, você deve buscar por esses dons. Paulo não instruiria isso se os dons espirituais não fossem acessíveis a todos. Então, pelo fato de ser acessível a todos, nós precisamos buscar por esses dons espirituais. Então, Deus dá esses dons espirituais também como propósito. Ele vai querer que você trabalhe, que nós trabalhemos com esses dons para a edificação do reino. Esses dons, ele não é simplesmente para você falar: não, eu tenho dom, e aí você se achar melhor do que o outro. Não, ele tem um propósito de edificação do reino. Então, nós precisamos buscar por esses dons espirituais com zelo, com afinco, com dedicação. Isso. Sobre isso também, gostaria de lembrar, né, que todo mundo no reino de Deus é importante. A Bíblia vai deixar muito claro, mais de uma vez, que a igreja é o corpo de Cristo.
Mais de uma vez a Bíblia fala que no corpo todas as partes têm função. Então, assim, tô eu e o Felipe aqui numa live, ou o Felipe pregando no culto, eu dando aula. Aí talvez a gente tenha mais visibilidade, assim, né? Vocês estão aí assistindo, vendo a gente. Aí às vezes você pensa, eu não prego, eu não gravo vídeo, eu não apareço. Mas a Bíblia deixa muito clara que todos têm a sua função. Então, assim como num corpo, todos nós, nós temos muitos membros, quer dizer, e qualquer um faz falta, qualquer um vai, o corpo não vai funcionar da mesma forma, também é cada igreja, cada pessoa da igreja. Então, por isso você deve buscar o dom também, porque você tem algo para fazer no reino. E a capacitação espiritual para poder cumprir essa missão, que é muito importante, que outras vidas, outras pessoas estão dependendo da obra de Deus na sua vida e através da sua vida, você vai precisar do poder do Espírito e dos dons do Espírito. Então, acho que isso aí deu para a gente convencer vocês, ok? Então, vamos lá. Jesus agiu nos dons do Espírito. Por isso, ele deixou o Espírito, que foi a mesma coisa que o Pai deixou para que ele fizesse tudo o que ele fez e cumprisse a missão. Você também tem a sua missão a cumprir, portanto, você também precisa dos dons. Verdade. E aí, só relembrando, na live passada a gente comentou, né, sobre a batismo no Espírito Santo. O que acontece? Você recebe primeiro, a gente falou isso na live passada, recebe primeiro o Espírito Santo para a transformação interior. A fim de que nós sejamos mais semelhantes ao Senhor Jesus, a gente vai sendo moldado todos os dias. Só que aí, como continuação, como um agregamento desse processo que o Espírito Santo faz em nós, vem esse poder do Espírito, que é manifestado por meio dos dons espirituais, que são ferramentas, que tem o propósito da edificação do outro. Enquanto você tinha o Espírito Santo dentro de si para poder transformar dentro de você, agora, por meio dos dons, você vai ser usado por Deus para trabalhar na vida do outro. E aí, é por isso que, só para dar mais abrir uma aspa aqui e ficar mais claro o seu entendimento de quem está nos ouvindo, por isso que Jesus vai ser bem enfático em dizer que, nos ensinar pelas Escrituras, que o fazer não é tão importante, não é mais que importante do que o ser. Então, às vezes a pessoa pode fluir nos dons e ser muito usado por Deus, mas não ter uma vida reta diante de Deus. Então, assim, não deixa de ser uma manifestação do poder do Espírito, mas só que a pessoa precisa ter um entendimento que o fluir nos dons espirituais não é uma garantia de salvação. A garantia de salvação é que você esteja sendo moldado pelo Espírito Santo, vivendo a vontade dele sempre. Mas agora os dons espirituais são extremamente necessários. É vontade de Deus que você flua nesses dons. Então, a questão é não perder o foco da própria santidade por meio do Espírito Santo, mas entender que além de você ser trabalhado, de nós sermos trabalhados pelo Espírito Santo, nós também vamos fluir na vida do outro, para a edificação do outro no corpo, para que todos possam crescer espiritualmente. Aí, igual o Léo aí deu exemplo, né, do corpo, de ter muitos membros, se você, por exemplo, arranca uma pelinha do seu dedo, quanto que dói se arrancar essa pelinha no dedo aí? Acho que é cutícula que chama também aí. Dói demais da conta, moço. Você não tem ideia. Mas por quê? É importante. Agora, você fica lembrando da cutícula todo dia, você não lembra. Ela tá ali, mas você não lembra dela. Você só lembra quando retira. Assim também são todas as pessoas. No corpo de Cristo é totalmente necessário e tem um propósito de Deus na vida de cada pessoa, no reino de Deus. Cada pessoa é útil, pode ser útil no reino de Deus. Então, com esse coração, eu espero que você que está nos assistindo possa se ver enquadrado em algum desses dons. Provavelmente você já tem um dom. Você pode até não saber qual dom você tem, mas eu creio fortemente que você já tem um dom. Então, através dessa live, você use ela para poder identificar qual dom você possui. E assim você poder dedicar a fim de crescer nele. Vamos começar falando dos dons, então? Vamos lá, vamos para o texto. Vamos lá, então. Você que está aí assistindo, mesmo texto aqui, então, 1 Coríntios 12, 7 ao 11.
Vamos lá, Vai 1 dizer assim, ó, Coríntios 12. versículo 7 até o 11. Está dizendo assim, ó, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretar. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, antes da gente começar a falar dos dons aqui, eu quero comentar sobre esse último versículo 11 aí, ó, falando o seguinte, ó, o Espírito Santo ele distribui como lhe apraz. Então, ou seja, há um propósito do Espírito Santo para colocar um dom sobre você. E aí, quando você for buscar um dom, busque aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque mesmo que você possa dizer assim, mas eu estou buscando a Deus um dom que é da minha vontade. Mas eu creio que mesmo a sua vontade é governada por Deus. Então, a vontade que o Espírito Santo colocar no seu coração para que você busque esse dom, você vai buscar conforme a vontade dele, e não a nossa própria. E aí, no final do versículo 11, vai dizer individualmente, mostrando mais uma vez que cada ser humano, cada pessoa é totalmente importante e necessária no reino. Então, independente do seu passado, independente do seu presente, uma coisa eu posso afirmar a você. Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida, na vida do Léo, de cada pessoa na Terra. Deus tem um propósito e Ele quer usar. Isso, é só antes da gente entrar nos dons, Felipe, aí você destacou o último versículo, eu quero destacar o primeiro, né? Que o 7 fala que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, todos os dons que nós vamos apresentar aqui agora, e são 9, eles todos visam um fim proveitoso. Então, todos eles têm a ver com utilizar no reino de Deus. Então, você vai ver que nenhum desses dons a pessoa recebe para ficar só guardada para si, mas é sempre para usar, é sempre para abençoar o outro, é sempre para edificar a igreja, para expandir o reino de Deus. Não é uma coisa que a gente recebe e guarda ou recebe só por receber, só para ter. Pelo contrário, a gente recebe para ser um fim proveitoso. Então, a primeira coisa que a gente já pode falar aí, além de que é de acordo com a vontade do Espírito e ele dá como ele quer, a segunda coisa é que ele dá com um objetivo. Então você tem que estar disposto a usar. E nós vamos ver mais como usar cada um desses dons também, e vamos ver que é sempre usar em prol do outro. Nisso, tudo que a gente vai falar aqui, nada do que a gente vai falar é para usar para si mesmo. Todos esses vai ser uma bênção para outras pessoas. É os membros do corpo, um complementando um outro, um sendo bênção na vida do outro. Vamos seguir para os dons. Exato. E por que isso acontece? Porque, fazendo uma analogia, o pé não pode falar para a mão que não precisa dela. E nem o olho pode falar para a boca que não precisa dele. Todo o corpo sincronizado trabalha unido, um em prol do outro. Ninguém trabalha de forma independente. Então vamos então partir para os dons. Os primeiros dons que a gente vai ver, só para explicar, não há uma regra na Bíblia que separa os dons em grupos, falando assim, esses dons é de uma coisa, esses dons é de outra, não tem essa separação. Mas a fim de uma didática, de um ensinamento, de um aprendizado melhor, nós entendemos que há uma aplicação de 3 dons em 3 classes. A cada 3 classes tem 3 dons que se agrupam, porque são semelhantes. Então nós vamos separar em 3 grupos, que é os dons da revelação, os dons de poder, isso, de poder. Os dons de poder, e aí os dons da fala, que é focado também no dom do falar, da língua. Então aqui nós vamos começar então pelos dons de revelação, que são 3, que é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito.
Vamos lá, para entender como que esses três dons se manifestam, antes de falar especificamente de cada um, existem duas formas que esses dons podem, duas das formas que esses dons podem se revelar. Duas delas são testemunho interior, visões ou sonhos. Não estou dizendo que é a única forma, eu estou falando que é algumas das formas. Mesmo porque, o que é o testemunho interior? É aquela impressão interior que você recebe uma informação no espírito a respeito de algo. Que é o Espírito Santo falando algo com você, te dando uma instrução. Em relação, por exemplo, à live passada de batismo no Espírito Santo, esse testemunho interior funciona muito nessa questão de o Espírito Santo te direcionar a fazer aquilo que é a vontade de Deus. E aí, esse mesmo testemunho interior também pode acontecer na operação dos dons de revelação, que é a comunicação do Espírito Santo a nós, de alguma forma. Isso aí é interessante, porque a gente vai falar aqui dom de revelação, palavra de conhecimento, né? Palavra de sabedoria, dom de revelação, discernimento de espíritos. Isso pode ser algo tão grande quanto uma visão que te arrebata e você vê tudo acontecendo claramente, nitidamente, ou um sonho profético ali que Deus te dá, ou pode ser simplesmente aquela voz do Espírito Santo, que você fica, às vezes, assim, de início, às vezes até não sabendo se é Deus ou não é que está falando com você, se é coisa da sua cabeça, mas é também a manifestação do Espírito Santo e é também a manifestação dos dons do Espírito. Então, só para deixar claro, assim, de início, em todos os dons que a gente vai falar, e se você reparar na vida de todos os homens de Deus, na Bíblia, né, os atuais também, ninguém nunca começa sabendo, ninguém nunca já começa pronto. Então, esses dons, às vezes, no que a gente for falando, você pode ir identificando, já senti isso, já pensei isso e tal. Às vezes você nem teve coragem de falar com a pessoa o que você estava pensando, o que Deus estava trazendo no seu coração, achando que era coisa da sua cabeça, mas aquilo não passava, aquilo continuava no seu coração, sabe? Ou, sei lá, você teve uma visão, você achou estranho, guardou só para você. Aí a gente quer encorajar o seguinte, eles começam pequenos, à medida que você vai exercitando, que você vai agindo neles, é que você vai ganhando mais experiência e vai sendo mais capaz de fluir melhor neles, de reconhecer melhor. É igual uma amizade mesmo. Você começa uma amizade com uma pessoa, de início, assim, você sabe mal, assim, o nome dela. Depois você começa a ficar mais amigo, mais íntimo, até que chega um dia que, assim, você já conversa com o olhar da pessoa. Na olhada, você já sabe o que cada um está pensando. Então, esse relacionamento com dons também não é diferente disso. É um relacionamento também. Você vai dando lugar, você vai deixando ele agir, isso vai crescendo e você vai tendo experiências e vai ficando cada vez mais experiente daquilo. E aí vai ficando mais fácil identificar, vai ficando mais fácil fluir, vão aumentando as manifestações. Só para falar assim, que não tem que ser coisa grande, não. Pode ter um testemunho interior do Espírito de separação. Exatamente. E aí, a palavra de conhecimento aí, o que seria então a palavra de conhecimento? É uma revelação pura e simples, vamos dizer assim. É algo que Deus comunica a você sem muitos detalhes. Ele te fala algo a respeito de uma situação ou pessoa ou alguma coisa, e aí ele não te fala muito detalhe, ele só te dá uma revelação. Por exemplo, ele pode te dar uma revelação a respeito de uma pessoa, e aí você não sabe exatamente o porquê daquilo, mas aí você precisa chegar para a pessoa e falar. Já aconteceu, por exemplo, às vezes a pessoa está, já ouvi testemunhos, já a pessoa está orando a Deus e fala assim, ó, Deus, eu vou acreditar que é o Senhor que está falando comigo se fulano chegar em mim e fazer tal coisa. Às vezes a pessoa já está orando isso há muito tempo, e aí Deus resolve responder essa oração. E aí a pessoa que recebe essa função, esse testemunho interior, de ir lá, essa palavra de conhecimento, poder ir lá falar esse algo para a pessoa, e ela fala assim, e essa pessoa, esse profeta, essa pessoa, profeta não, essa pessoa que recebeu esse dom, ele vai tentar entender o porquê daquela palavra ou frase que ele vai ter que falar com a pessoa. Mas quem vai entender é só quem vai receber. Porque é algo que Deus está comunicando àquela pessoa. Então é uma palavra de conhecimento. E aí, ou seja, é apenas algo revelado sem uma instrução exata a respeito daquela palavra de conhecimento.
Isso. Até para a gente ver exemplos bíblicos disso aqui, né? E como que esse dom se manifesta. Por exemplo, nós procuramos pegar coisa tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, sabe? Para poder, né, mostrar que o Espírito Santo sempre esteve agindo e continua agindo hoje em dia. Por exemplo, um exemplo bom de uma palavra de conhecimento no Antigo Testamento é Samuel. Samuel, depois vocês leem lá, no primeiro livro de Samuel, Deus manda, o povo pede um rei para Deus, e aí, né, pede para Samuel um rei, e aí Deus fala assim, tá bom, então deu um rei a eles. Aí reuniu toda a congregação para poder escolher, né, quem que seria o rei, Deus ia dizer quem seria o rei. Aí eles pegam, lançam as sortes lá, tal, diante de Deus, aí acaba que sai que o rei que Deus estava escolhendo seria Saul. Aí eles procuram Saul para tudo que é lugar e não acha Saul. Aí Deus pega e revela para Samuel que Saul estava escondido no meio da bagagem. Saul assim estava meio com medo da responsabilidade, com vergonha ali da situação, não estava querendo assumir mesmo a missão, ele escondeu no meio da bagagem. Aí sim, foi só uma revelação. E às vezes essa revelação é assim, igual a gente falou, pura e simples, né? Até porque não precisa de dizer nada. Deus só revelou para Samuel ali, olha, ele está lá no escondido no meio da bagagem. Não precisava de dar instrução, vão lá e procurem ele. O povo já sabia, eles estavam querendo saber onde Deus revelou, onde e eles cuidavam do que fazer. Agora, um outro exemplo no Novo Testamento, muito legal, é no próprio Jesus. Logo que Jesus começa a fazer, começa o seu ministério, né? Ele é batizado, começa o ministério, começa a juntar os primeiros discípulos a ele. Aí um dos discípulos que vem é Filipe. Aí Filipe, a hora que vê, né, que Jesus é o Cristo e tal, aí ele pega e vai atrás de Natanael. Fala assim, Natanael, ele encontra Natanael, fala assim, Natanael, nós achamos aquele de quem a Escritura falava. Aí é Jesus de Nazaré. Natanael, de Nazaré pode ver alguma coisa boa. Aí Filipão, vem ver. Ela vem Natanael todo sarcástico, né? Para falar com Jesus, né? Assim, não acreditando muito. Aí Jesus vira para ele, eis aí um verdadeiro israelita com adolo. Ele vira assim, de onde você me conhece? Antes de Filipe te chamar, eu te vi, estando você debaixo da figueira. Assim, a gente falou, Jesus não estava com a onisciência divina ali. O que ele recebia de revelação era pelo Espírito. É o mesmo que a gente pode receber hoje. Então o Espírito revelou a Jesus que Natanael, antes de ser chamado Filipe, estava debaixo da figueira ali. Não sei se Jesus viu o que Natanael estava fazendo, não sei. Mas Jesus disse, eu te vi estando debaixo da figueira. Foi uma revelação, uma palavra de conhecimento. Um dom de revelação. E aí tem outra situação também que aconteceu com Jesus, que eu estou lembrando aqui, é quando ele estava no meio dos fariseus ali, e os fariseus começavam a razoar nos corações dele coisas contra Jesus. Então Jesus, ele percebia que eles estavam arrazoando no coração deles, e aí ele questionava, por que vocês estão arrazoando no coração de você? Agora cá para nós. Alguém vê coração de alguém? Não tem como ver fisicamente, ou seja, ele teve essa palavra de conhecimento, ele recebeu ali, ele estava tendo esse conhecimento de que ele estava ali arrazoando no coração dele. E aí vem então a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é essa mesma revelação da palavra de conhecimento, só que com uma instrução sobre o que fazer com essa palavra. E aí o exemplo que a gente tem no Antigo Testamento é a questão de José, ali no Egito, quando o povo estava ali no Egito ali, e aí José interpreta o sonho de Faraó. Faraó havia sonhado com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e aí então ele recebe então a interpretação desse sonho, ele recebe uma instrução ao que fazer com essa... no caso, ele recebe a interpretação desse sonho. Na verdade, essa interpretação é a palavra de conhecimento. Só que quando ele interpreta, aí ele vai e traz uma instrução para Faraó, dizendo o seguinte, olha, o que você deve fazer então diante disso? Você deve estocar nesses 7 anos de prosperidade, você deve estocar no seu dispensa aí tudo que você puder, para que esse mesmo estoque seja usado nos 7 anos de escassez. Então, essa instrução que José recebeu, aí já vem sendo o quê? Uma palavra de sabedoria, que não é apenas uma revelação, mas que no caso que é a revelação do sonho que ele teve, mas sim também uma instrução ao que fazer a respeito disso.
Isso. E aqui é importante também a gente olhar que a gente está falando de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Então é algo, né, que você vai falar, é algo que Deus te dá para você falar para outra pessoa. Como a gente falou, os dons são para edificação dos outros, né? Não é para mim. Então, é algo que Deus te dá essa revelação para você falar para outra pessoa, pode ser só a palavra de conhecimento, e aí a própria pessoa vai descobrir o que fazer, ou você mesmo já vai saber o que fazer, ou senão, às vezes, ela já vem junto com essa instrução do que fazer, você já fala para a pessoa tudo certinho ali. Só que, olha, não é conhecimento e não é sabedoria. É palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Conhecimento você tem que sentar, ler, estudar para receber. Não vem um dom do Espírito e de repente você sabe tudo da Bíblia. Isso não existe. Você tem que ler, você tem que estudar. O que a Bíblia fala é medita nela dia e noite. Sabedoria você pode pedir a Deus. Isso é para todo mundo. Nem todo mundo vai ter esse dom de palavra e de sabedoria. Agora, a sabedoria para agir nas situações é algo normal, é algo que todo cristão tem que ter e que a Bíblia lá em Tiago vai falar que se alguém é falta de sabedoria, peça a Deus com fé, não duvidando, que aí está liberado para todo mundo. Essa palavra de conhecimento, palavra de sabedoria são coisas específicas, são orientações específicas que Deus dá para essa pessoa que tem esse dom para algo necessário. Isso. E aí então vem o terceiro dom, que é o dom do discernimento de espírito. O que seria esse dom de discernimento de espírito? É você conhecer claro algo espiritual por meio de todos os sentidos. E no caso, os sentidos não naturais, obviamente. Então, é quando você tem esse discernimento espiritual. Pode ser tanto na questão de alguém estar com espírito santo ou espírito maligno, mas também pode ser de várias outras situações que acontecem no dia a dia dele, que ele possa se deparar e ter um discernimento espiritual ali. Por exemplo, às vezes a pessoa pode ter um discernimento da presença espiritual de algo no meio que ele trabalha. Isso pode parecer muito com aquela situação, por exemplo, quando a pessoa chega num ambiente e ela fala assim, tem um clima pesado aqui nesse ambiente. Então, assim, esse clima pesado, ele se assemelha um pouco com essa questão do discernimento de espírito. Ou seja, você tem essa percepção espiritual mais apurada. Quem tem um dom de discernimento de espírito, ela percebe espiritualmente de uma forma mais clara o que está acontecendo. Às vezes ela pode até não ver com os olhos físicos, mas ela percebe claramente a presença de algo ou alguma coisa espiritualmente falando. Então, isso é o dom de discernimento de espírito. Isso, ele é excepcionalmente importante para quem trabalha com libertação, né, com essa área aí de batalha espiritual, de libertação, que é imprescindível, porque às vezes é um demônio que está agindo na pessoa e você está tratando como se fosse a pessoa. Né? A pessoa consegue ter esse discernimento para expulsar o diabo e então a pessoa pode ficar livre para poder aprender o evangelho, aceitar Jesus e seguir no processo. E também a pessoa pode ver anjos, a pessoa pode discernir a presença de Deus ou de um anjo de Deus em algum lugar, vendo ou não. E não é só ver demônio, ver anjo também, ver coisa boa também, discernimento de espíritos, é para os dois lados. Aí um exemplo legal disso também é como é que fala, gente? No Antigo Testamento, Eliseu. Certa vez, Eliseu estava numa cidade, o rei de outra nação manda os seus exércitos para prender o profeta, porque o profeta estava atrapalhando ele lá. Deus estava dando revelação para o profeta e estava impedindo essa nação de atacar Israel. Aí esse rei pega e manda os seus exércitos para prender Eliseu. Aí Eliseu acorda, ele e o moço dele lá, o que andava com ele, o discípulo dele, e de repente o discípulo dele vem doido. Eliseu, meu senhor, nossa cidade está toda cercada. Aí Eliseu vira e fala assim, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aí o moço do profeta deve ter ficado olhando, não, mas só tá eu e você. Tem um exército cercando a cidade. Como é que mais eu estou do nosso lado do que eu que estou do lado deles? Aí Eliseu ora a Deus e diz, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Não eram os olhos físicos. Os olhos físicos dele estava vendo muito bem. Era ele e Eliseu de um lado e um exército do outro. Só que Deus abriu os olhos espirituais. Aí a Bíblia conta que esse moço viu carros de fogo com anjos e tudo ali, um exército celestial em torno de Eliseu, protegendo eles.
E aí ele conseguiu ver o que o profeta já estava vendo. Então ele teve um discernimento, ele conseguiu discernir claramente o mundo espiritual. Verdade. Então, isso aí, no caso, foi uma operação de dom, de discernimento de espírito. Então, ou seja, ele não viu com os olhos físicos, mas ele viu espiritualmente aquela presença daqueles anjos ali, aquela presença angelical ali, dos guerreiros ali em prol da vida deles. Então, isso é ação do discernimento do espírito. Então, beleza. Agora nós falamos, então, dos 3 dons no caso Revelação. desse primeiro exemplo aqui, de revelação desse primeiro grupo. Agora nós vamos ver os dons de poder, que é o segundo grupo, que envolve os dons de cura, operação de maravilhas e o dom da fé. Vamos começar, então, pelo dom da fé. O dom da fé, ele não é uma fé comum, que todos possuem. Ou seja, qual que é a fé comum? Toda pessoa crê em algo. Toda pessoa, vamos colocar aqui dos cristãos, toda pessoa que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele está crendo no Senhor Jesus. Mas ele crê como? Crê pela fé. Mas não é essa fé que está se referindo aqui no dom da fé. Mas é uma fé especial. O que seria essa fé especial? É como se fosse um complemento de fé. Igual, eu disse que todos têm uma fé comum, que nós cremos no Senhor Jesus, cremos na operação do poder de Deus, mas às vezes pode acontecer uma situação que você precisa de um empurrãozinho, vamos dizer assim, um pouco a mais de fé. E aí esse um pouco a mais de fé, para poder ver algo milagroso do Senhor acontecer, esse um pouco a mais é o dom da fé. Nós vemos, por exemplo, esse dom da fé. Vamos colocar isso num exemplo aqui. A pessoa, ela está numa situação e aí a situação parece para ela impossível. Ele crê no Deus do impossível, mas para ele essa situação é quase impossível, humanamente falando. E aí a pessoa pode ser sincera com Deus e falar assim: Deus, eu não vejo possibilidade disso ser resolvido. Eu creio no poder do Senhor, mas eu não tenho fé. E aí, às vezes, a pessoa que tem o dom da fé, ela vai ter esse complemento de fé, para que possa ver esse algo maior acontecer. Então, aí, por isso que trabalha os 3 juntos. Que a gente vai explicar um por um, que aí depois você vai ver a operação do dom da fé trabalhando juntamente com o dom de cura e o dom de operação de maravilha. Então, aí, isso é o dom da fé. Não é a fé comum, mas é um complemento da parte de Deus que se une à fé que nós já possuímos, que é a fé comum. Isso, então é como se para aquele milagre específico você precisasse de um nível de fé maior e Deus vem e te dá esse nível de fé que você precisa. E lembrando, como todos os dons, isso não é para receber algo para você. É algo para a glória de Deus. Por exemplo, um exemplo ali de fé que a gente estava olhando, né, na fonte que a gente olhou, por exemplo, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram, né, o rei Nabucodonosor vira para todo mundo e fala: olha, quando tocar a trombeta, tocar os instrumentos, né, de música, todo mundo tem que se ajoelhar diante da estátua que eu fiz. Aí eles, como servos de Deus, não se ajoelham diante de estátua nenhuma. Aí eles são lançados na fornalha, que foi inclusive aquecida 7 vezes mais. Só que ali eles são salvos, eles passeiam tranquilamente, ainda próprio Deus vai lá e vai passear com eles no meio ali, fica eles e Deus passeando tranquilo, e o fogo não consegue chamuscar nem o cabelo deles, só queimou as cordas com que eles foram amarrados. Aí isso é o dom da fé. Será que eles tinham fé suficiente para apagar a força do fogo, como a Bíblia fala? Eles até antes de cair, eles falam, né? Olha, se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, então, mas nós não vamos nos prostrar de qualquer forma. Então eles não estavam naquela fé certa: Deus vai nos livrar, eu tenho certeza. Eles criam que Deus podia, mas não estavam com aquela fé toda para fazer isso. Mas lá em Hebreus 11 vai falar que alguns pela fé apagaram a força do fogo. Sabe? Eles não apagaram o fogo, mas a força do fogo. Então, era meio que Deus deu esse complemento de fé, agiu nesse dom da fé sobre eles, eles foram salvos,
e o nome de Deus foi glorificado. Nabucodonosor e todo mundo teve que reconhecer que o Senhor é Deus, e saiu um edito do rei falando para todo mundo adorar a Deus, que o Deus verdadeiro era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então não foi algo para eles, não era uma bênção, uma cura, alguma coisa que eles estavam buscando, mas foi algo para o reino de Deus, que a fé deles não alcançava, mas Deus completou essa fé para alcançar. Exatamente. Então, esse é o dom da fé, que é o primeiro exemplo aí desse grupo. E aí vem o dom de operação de maravilhas, que praticamente está conectado. Uma coisa leva a outra. Então, ou seja, esse dom de operação de maravilhas é justamente isso, essa operação de algo impossível. E aí, eu já vou unindo aqui com o dom de cura, já para você começar a entender como que ele trabalha em unidade. Por exemplo, eu já vi testemunhos de pessoas que tinham um braço, sei lá, não sei se era cortado ou menor que o normal, e aí foi necessário o dom da fé, não somente para a pessoa, mas também para quem estava ministrando a palavra ali, para poder crer que o braço da pessoa cresceria. E aí foi necessário o dom de operação de maravilhas, porque isso é algo não natural, porque onde já se viu o braço crescer? Não tem isso, só no ventre da mãe, mas depois de nascido não tem isso. Então, o braço da pessoa cresceu ali, e aí então, ou seja, ao mesmo tempo também o dom de curar, nesse mesmo exemplo, sendo operado também, porque ela estava nesse momento então sendo curada, talvez de uma atrofia, algo que aconteceu no braço da pessoa, e aí a cura ali estava acontecendo. E aí, ou seja, esses dons estavam na pessoa que estava orando. Mas aí foi necessário a operação desses dons para que a quem recebia a oração fosse curada, fosse liberta daquele mal. E aí, ou seja, entra isso que o Léo está falando. O dom sendo usado em benefício do outro e não de si mesmo. Isso. Aí, para diferenciar esses dons aqui também, então a gente viu o dom da fé, uma fé sobrenatural. Ele é meio que um dom passivo, a pessoa recebe aquele milagre, né? Eles foram lançados no lugar ali e recebeu o milagre, foi feito. Operação de maravilhas, operação de milagres, é um dom que faz, ele é efetivamente, a pessoa fluindo nesse dom, ele vai e faz alguma coisa maravilhosa, assim, magnífica, impossível. Aí você vê, por exemplo, Moisés abrindo o Mar Vermelho. Não tinha como Moisés abrir aquele Mar Vermelho a não ser pelo dom do Espírito. Josué. Certa vez Josué e o povo de Israel estão numa guerra, e aí de repente ele vira e fala: Sol, se detenha no vale tal, Lua se detenha em tal lugar, até que a gente se vingue dos nossos inimigos. E por quase um dia inteiro, o Sol não se pôs, a Lua não nasceu, porque Josué falou. Então, assim, imagina o tamanho desse milagre, dessa ação. Isso não foi algo normal. Isso foi a operação de maravilhas que veio em Josué e fez. O próprio Jesus, olha quanta maravilha que Jesus fazia. Jesus andando sobre as águas. Lembra, ele não fez isso como Deus, ele fez isso como um homem cheio do Espírito. Ele andou sobre as águas, ele calou tempestades, ele fez tempestade parar, vento ficar quieto. Ele transformou água em vinho. Todos esses milagres que não estão relacionados com a cura é o dom de milagres agindo. Aí aqueles que estão relacionados com a cura são os dons de curar. Aí são vários, porque são específicos, né, para curar essa área, para curar aquela doença, aquela outra. São dons de curar, é o único que está no plural. Não é uma pessoa que tem o dom de cura, ela cura qualquer coisa, vira curandeira. Não é assim. A pessoa tem o dom de curar alguma certa doença, algum certo... por uma manifestação do Espírito Santo ali, que vem sobre ele e ele sente, não, Deus está me dando para curar isso aqui. Chama aquelas pessoas, você já viu aqueles pastores que chamam, chama todo mundo que está com essa doença tal, vai todo mundo lá na frente, aquele povo é tudo curado? É uma manifestação dos dons de curar. Então a fé, esse dom de fé recebe um milagre, é um complemento sobrenatural para receber, é mais passivo. A operação de milagres, a pessoa vem e faz milagres, maravilhas e ações que não estão relacionadas com a saúde, e os dons de curar são a pessoa agindo, sendo usada por Deus para curar outros na área da saúde, né? Fazer essas maravilhas, esses milagres na área da saúde. E aí alguém pode pensar assim, então quem tem o dom de curar pode sair por aí curando todo mundo e tal. Não é o propósito de Deus resolver os problemas das pessoas, inclusive essa questão de enfermidade. Mas como assim?
Por quê? Porque o propósito de Deus em operar nos dons de cura é trazer a presença dele mesmo para as pessoas. A gente vê um exemplo disso em 1 Coríntios 14, versos 24 e 25, que vai dizer assim, ó: porém, se todos profetizarem e entrarem algum incrédulo ou indulto, é ele por todos convencidos e por todos julgado. Tornaram-se-lhe manifesto o segredo do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Eu sei que aqui está dando um exemplo de profecia, mas só que o mesmo se aplica em todos os outros dons. Todo dom se manifesta com esse propósito de que Deus seja adorado, de que Deus seja glorificado por meio das pessoas. Então, o propósito de Deus não é simplesmente resolver os problemas da humanidade para que ninguém mais tenha enfermidade. Isso vai acontecer plenamente para toda a humanidade no grande dia, quando todos estiverem arrebatados e viverem a eternidade com Ele lá. Mas até lá, quando o corpo for glorificado, até lá, ainda teremos essas flagelas acontecendo no mundo. Mas o dom de curar é o propósito de trazer as pessoas para perto do Pai, de manifestar a presença de Deus para que as pessoas possam adorar. Então, ou seja, pode acontecer a pessoa ter o dom de curar e ter enfermidade. Aí alguém vai falar assim, mas isso aí é hipocrisia. A pessoa tem o dom de curar, mas ela não é curada. Mas só que, por quê? Porque os dons espirituais, eles atuam para o benefício do corpo e não de si mesmo. Porque senão a pessoa pode usar, poderia pensar... Oi? Benefício dos outros, você falou corpo, cura, ficou meio esquisito. Benefício do corpo de Cristo, benefício dos outros. Em benefício dos outros. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Ele não vai curar todo mundo. Mas ele, quando há um propósito de trazer a pessoa para perto do Pai, momentos específicos que o Espírito Santo queira manifestar esses dons, aí sim é ele quem vai decidir. Vai ter momentos que você pode estar perto de alguém. Aí vem um outro exemplo aqui. Se você for lá em Marcos, que o Léo falou aqui mais cedo, não sei se é capítulo 15, que Jesus vai fazer aquela grande comissão. Aí ele vai falar sobre os sinais que vão seguir aos que creem. Dentre os sinais que estão ali, vai falar: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Agora, esse impor as mãos sobre os enfermos e serão curados é apenas para quem tem o dom de curar? Não é. Porque ali é para todos os que creem. Você pode não ter o dom de curar, especificamente, mas você vendo o enfermo, você pode orar por essa pessoa para que ela seja curada. E assim as pessoas glorificarem ao Senhor ao fim dessa cura. Então, uma coisa é você ter o dom de curar para operar especificamente. E aí vem mais um detalhe a ser observado, que esse dom, ele está no plural. Que fala dons de curar. Por que ele está no plural? Porque são diversas enfermidades, são diversas áreas que as pessoas possam estar com problema, com doença. A doença pode ser física, a doença pode estar no estômago, a doença pode estar na cabeça, a doença pode estar em vários lugares. Por isso que, não sei se você já percebeu, mas tem pastores que têm o dom de cura, outras pessoas que têm o dom de cura, que ele vai operar, na maioria das vezes, em uma enfermidade específica. Não estou dizendo que é sempre na mesma, mas em questão de porcentagem, talvez 90% das curas que Deus usa ele para fazer é em cima de uma única doença, ou de uma doença específica, porque ele recebeu especificamente cura naquela área, entende? Por isso que tem dons de curar, no plural. Amém. Vamos para a última aí que está acabando a live, Felipe. Falta 7 minutos, mas não dá tempo. A última aqui são os dons vocais. Que no caso aqui é o falar em línguas, e a variedade de línguas, né? E a interpretação de línguas e o dom de profecia. E aí, então, falando então sobre o dom de línguas, o dom de línguas não é o falar em línguas que está disponível a todo crente, que também é um sinal que está lá disponível para todos os que creem. O dom de línguas, ele tem o propósito de edificar a si mesmo. Lá em 1 Coríntios, Paulo vai nos ensinar que o falar em línguas, quem fala em línguas edifica a si mesmo espiritualmente. Então, ou seja, esse falar em línguas aí não é o dom de falar em línguas. O dom de falar em línguas, essa variedade de línguas, também não é poligamia. É poligamia que fala mesmo quando a pessoa tem... Não. Poligamia. Poligamia não. A pessoa é poliglota. Poliglota, isso. Perdão. Então, a pessoa que é poliglota, ela fala várias línguas, porém, ela sabe o que ela está falando. Só apenas são vários idiomas. Não é esse o dom
do variedade de línguas. Variedade de línguas, ela não sabe o que ela está falando. E aí, ela trabalha em unidade com a interpretação de línguas. Por quê? Porque alguma outra pessoa, ou talvez pode acontecer de ela mesma ter esse dom de interpretação de línguas, ela vai interpretar o que aquelas línguas estão dizendo, que também não é exatamente uma tradução. Não é uma tradução de palavras em língua, mas é uma interpretação, é algo que Deus traz a respeito daquelas línguas que estão sendo faladas e que vai edificar toda a igreja, todas as pessoas que estão envolvidas naquele lugar. Então, isso é os dons vocais, de línguas e interpretação de línguas. E o último dom aqui é o dom de profecia. A Bíblia vai falar em 1 Coríntios 4:14, 3, que o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, diferente do que às vezes a gente pensa, fala assim, o profeta vai falar de coisas do futuro, ou vai revelar a minha vida. Não é esse mesmo necessariamente o dom de profecia. O dom de profecia que está aqui, a pessoa, primeiro, não necessariamente tem que ser profeta. O profeta age nesse dom de profecia, de revelação, de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e várias outras coisas. O ministério do profeta é uma coisa diferente. Então, você tem o ministério do profeta, ele não tem só o dom de profecia, ele tem vários outros dons e várias outras coisas que o qualificam para esse ministério. O dom de profecia é Deus usando a pessoa para falar. Então, é você falar por Deus, isso é profetizar. Então, Deus quer trazer uma mensagem para, como diz aqui, para edificar, para exortar ou consolar a igreja ou alguma pessoa específica. Ele usa esse dom de profecia, usa alguém para trazer essa profecia para a pessoa. Então é isso. Você quer falar mais alguma coisa sobre profecia, Felipe? É basicamente isso. Então, eu vou, por exemplo, um outro exemplo aqui. Imagina que alguém receba uma profecia a respeito de um homem. E aí ele vai chegar, só que aí ele envolve essa profecia, algo que ele recebeu da parte de Deus, envolve o cônjuge desse homem. Só que aí ele vai lá e vê que essa pessoa está com aliança no dedo. Beleza, aí ele tenta interpretar aquela profecia e vai falar assim, não, que a sua esposa não está fazendo algo por você e tal, de acordo com o que ele recebeu ali. Só que aí a pessoa vira e fala, não, mas eu não sou casado, eu estou com essa aliança porque eu sou viúvo. Mas isso não quer dizer que essa profecia está desqualificada. Esse é um cuidado que a pessoa que tem o dom precisa ter, para não tentar interpretar demais o que ela está recebendo da parte de Deus. Fale apenas o que você recebeu da parte de Deus. Você tem uma profecia? Ok. Entrega do jeito que Deus te colocou. Não precisa ficar tentando colorir essa profecia para poder ficar mais bonita. Entrega apenas o que Deus falou. E aí esse dom de profecia vai estar em atuação por meio dessa pessoa. Então, a interpretação muitas vezes vai ficar com a pessoa que recebe. A pessoa que recebe que vai entender o que significa aquela profecia que ela recebeu. E aí, voltando aqui mais uma live que eu fiz com o Roger uma vez, você que recebe uma profecia, analise as profecias. Veja se realmente é de Deus, veja biblicamente, para que você não julgue o profeta, mas julgue a profecia. Pode falar. Aí você já pode falar e encerrar. Isso, na verdade é isso que eu ia falar mesmo, que a profecia, a Bíblia vai falar que quando a gente recebe a profecia a gente deve julgar, porque esse é o Espírito Santo que fala, nunca vai ser contra a Bíblia, nunca vai ser uma coisa que não tem nada a ver, é uma mensagem que Deus quer trazer, então ela vai estar de acordo com a palavra de Deus e ela vai fazer algum sentido na vida da pessoa que recebe. Então a gente não julga o profeta, mas tem que julgar todas as profecias. Amém. Exatamente. Então é isso aí, então, pessoal. Ficou meio corrido, né? Assim, porque pouco tempo para falar tanta coisa, mas esperamos ter ajudado. E depois pesquisem mais sobre o tema e busquem os dons, como a Bíblia fala, busquem diligentemente esses dons, porque a gente precisa deles para poder servir bem ao Senhor e cumprir a missão que Deus nos deu. Isso, e você também pode procurar aí também no YouTube vídeos, escreva-se Dons Espirituais, Pastor Luciano Subirá. Ele tem várias ministrações a respeito desses dons, muito bom, que você pode ouvir se você quiser mais detalhes. E aí lá ele vai contar diversos exemplos sobre a atuação de cada dom. A gente deu alguns exemplos bíblicos aqui, a gente supôs algumas situações, mas lá ele vai contar até mesmo na própria experiência pessoal dele, várias situações
que ocorreram para atuar cada um desses dons. Espero que todos possam ter aprendido um pouco conosco hoje. E na próxima sexta-feira que vem nós estaremos de volta aqui às 9 horas da noite. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Léo, pela companhia. E espero que na próxima live vocês estejam comigo de novo aqui para a gente aprender um pouco mais. Amém. Então até semana que vem, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Aguardamos vocês na próxima também.